Oi, gente, tá começando mais um vídeo aqui no canal. É, Já vai deixando o seu like, comenta aqui embaixo se você gostar desse vídeo e dê sugestões de vídeos que vocês querem que eu traga aqui no canal, tá bom? O vídeo de hoje vai ser sobre um livro da Daniela Steele, a Duquesa. Bom, o livro começa, né, com a história da Angelique, como tudo começou, como a vida dela mudou. É, Depois que o pai dela faleceu. Só que um dia antes do pai dela falecer, ele deixa para ela uma quantia de dinheiro razoável para ela se manter. Até porque naquela época as mulheres não tinham direito à herança, a não ser que o irmão mais velho pudesse cuidar dela. Mas como era o caso da Angelique, né, porque o irmão dela não gostava dela, né, ela teve que se virar. Bom, depois que o pai da Angelique morreu, o irmão mais velho da Angelique botou ela para fora de casa, alegando que ela seria um fardo para a vida dele, então que ela teria que partir e ir embora. Só que aí ele arrumou um trabalho para ela como babá. Ela foi trabalhar nessa casa de família como babá, aí ela começou a cuidar de 4 crianças. Só que em um determinado dia, né, depois de um ano já que a Angelique estava trabalhando lá, essa família recebeu alguns convidados e um desses convidados acabou tentando assediar a Angelique. Só que como a patroa da Angelique estava afim desse cara, sendo ela casada, ela preferiu acreditar no cara porque ela não queria concorrentes, né? Então ela acabou expulsando a Angelique da casa dela sem nenhuma recomendação, carta de recomendação para procurar outro emprego. Ou seja, a Angelique naquela época não teria nem como arrumar um emprego sem nenhuma carta de recomendação, até porque as pessoas poderiam achar que ela teria sido mandada embora porque poderia ter roubado, ter dado em cima do marido da patroa, machucado a criança, essas coisas. Aí o que aconteceu? A Angelique procurou emprego em vários lugares, foi para fora do país, de origem dela, só que não conseguiu arrumar emprego da mesma forma. Aí, né, depois que ela foi embora do país dela, ela encontrou uma moça chamada Felipine. Felipine? Isso. Ela encontrou essa moça que era garota de programa, a Angelique acabou tendo a ideia de criar um bordel. Nesse bordel, ela chamou outras gurias para trabalhar junto com ela, né? Ela alugou uma casa, alugou móveis, alugou não, comprou móveis, né? Chamou outras meninas para trabalhar e depois de um ano aconteceu um fato que teve um assassinato, né, dentro do bordel e ela teve que fechar as portas. Só que antes desse assassinato, ela tinha conhecido 2 caras. Um era o Thomas, que era ministro, né? E um outro era o John. O John queria muito se casar com a Angelique, só que a Angelique não queria, porque o John era casado, ela não queria ser amante dele. E detalhe, a Angelique, apesar dela ter criado o bordel, ela nunca subiu pra, né? Vocês entenderam? Ela nunca quis ficar com nenhum homem, porque a única coisa que estava intacta na vida dela era a virgindade dela. Então, mesmo sendo dona de um bordel, ela não queria perder a única coisa que ela tinha na vida dela, que era a virgindade. Então, por isso, né? Só que ela nunca quis casar com o Thomas, com o John, porque o John era casado, apesar de do casamento do John não ser um casamento tão bom assim, ela não quis casar com ele, não quis ser amante dele. Mesmo depois que a mulher do John faleceu, a Angelique também não quis continuar, porque ela também acreditava que um casamento deveria ser por amor e não por comodismo, né? E ela sabia também que a única coisa que o John queria era ela, e sabia que como ela nunca deu abertura, né, para ele, sabe como os homens são, né? O que é mais difícil é melhor, né? Daí depois desse assassinato, né, a Angelique teve que voltar para a cidade natal dela. Aí, nessa volta, né, ela conheceu o marido dela, que acabou falecendo um tempo depois. Só que antes dele falecer,
ele acabou descobrindo, né, que a Angelique, né, era dona de um bordel e quis saber tudo sobre o que acontecia, porque o pai do John, do marido da Angelique, nada mais era do que o John, que queria se casar com ela, só que apesar, quando o John soube que a noiva do filho dele era a Angelique, ele tentou impedir o casamento, só que o filho dele acabou não concordando, disse que não iria se separar da Angelique, mesmo sabendo que ela era a garota de programa. Claro que tem toda uma história por trás, só que, né, eu não vou entrar em detalhes porque se vocês decidirem ler o livro, eu não vou estragar a história. Eu vou contar apenas alguns fatos que aconteceram no livro, algumas partes principais também. Então, quando a Angelique teve que contar toda a história dela pro marido dela e tal, que na época era noivo, aí ele acabou se admirando com a história, né, de vida dela, até porque uma garota de 18 anos. Ah, mensagem desgraçada. Uma garota de 18 anos que passou por toda essa situação, ainda conseguiu dar a volta por cima, ainda criar né, uma vida, né? Ele acabou se apaixonando ainda mais por ela e aceitando ela, né, e tal. Só que um tempo depois, eles têm um filho, né? A Angelique tá para fazendo as preparações do Natal quando policiais chegam e batem na porta dela e acabam falando que o marido dela faleceu, que foi atropelado por uma, meu Deus, por um cavalo. Que louco, né? Já pensou a gente ser atropelado por um cavalo? Que louco. Aí, né, ela, gente, tô falando de morte, começo a rir do nada. Bom, ela fica arrasada e tal, né? Como já era de se esperar, né? Porque a única pessoa que amou ela de verdade na vida dela, quer dizer, as únicas, né? Era o pai e o marido dela acabou falecendo, deixando ela apenas com o filho. E uma boa renda, né? Também, mensal, por ano aí. Aí, quando ela recebe a ligação, né? Da ex-governanta dela, que da antiga casa lá, né? Falando que o irmão dela tinha ido à falência e estava para vender o, o castelo onde ela morava. Porque a Angelique, né, era para ser uma duquesa, só que como o irmão dela colocou ela para fora de casa, ela acabou não sendo uma duquesa. Por isso, a duquesa, o nome do livro. Quando a Angelique ficou sabendo que o irmão estava colocando a casa para vender, o castelo lá, o que ela fez? Ela pegou, arrumou todas as coisas dela e foi para o castelo. Comprou, né, o castelo anonimamente, porque sabia que se o irmão soubesse que ela era que estava querendo comprar, ele não iria vender. Ela comprou pro filho dela e quando ela chegou lá, né, na casa, o irmão dela queria colocar ela para fora e ela toda debochada, falando que não ia sair porque o comprador, né, da casa estava para entrar. Quando o irmão dela acabou, né, se ligando de que de fato o comprador anônimo que tinha comprado o castelo era Angelique. Bom, no mais, o livro foi isso. Tem várias coisas interessantes também, só que, né, como eu disse, não posso estragar o livro e contar tudo que aconteceu. Mas se você começar a ler o livro, eu vou falar a verdade, nos três primeiros capítulos o livro é bem triste, a história da Angelique é bem triste. Mas depois vai melhorando bastante, a gente começa a gostar bastante da história. Eu já tava quase deixando de ler o livro, porque nos três primeiros capítulos, gente, três primeiros capítulos, era só coisa triste que tava acontecendo na vida dela. Aí o cachorro começou a latir. Pois é. Né? Então, o vídeo de hoje foi esse, para falar um pouquinho da história da Angelique. É uma história bem legal, né? Para quem gosta de ler e se interessar, pode ir em qualquer livraria e arrumar. Bom, deixem opiniões aqui se do que vocês gostaram, se vocês querem que eu fale um pouquinho mais alto, porque no primeiro vídeo teve gente que falou que eu tava falando muito baixo, mas é porque se eu falar muito alto, vocês vão ver que eu tô gritando, porque geralmente eu falo bem alto mesmo. Então eu evito falar um pouco alto, porque eu praticamente grito.
Bom, mas é isso, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, deixem um like, dê opiniões pra mim, dê dica também do vídeo que vocês querem que eu grave aqui pra vocês, da luz, também se a luz tá boa, né? Eu ia gravar mais cedo, só que o celular descarregou, então por isso eu tô gravando essa hora. O vídeo vai ser lançado no YouTube um pouquinho mais tarde, tá? Então foi por isso a minha demora. Ah, e eu tinha gravado um primeiro vídeo, vocês devem estar estranhando, porque eu tinha dito pra vocês que eu já tinha gravado o vídeo, mas eu tive que regravar, porque o vídeo tinha ficado meio ruim, então eu gravei esse aqui. Bom, então é isso, o vídeo de hoje foi esse, tá? Espero realmente que vocês tenham gostado. Deem dicas mesmo do que vocês querem que eu traga aqui pro canal, tá? Beijos e até mais.